Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 27 de maio. Depois de 7 horas de voo, o Glorioso já se encontra na cidade de Barranquilha para o confronto diante da equipe do Júnior nessa terça-feira. Jogo muito importante porque, afinal de contas, vale a primeira colocação do grupo. E, de certa maneira, alguma vantagem nas oitavas de final. Nem que seja jogar a segunda partida no estádio Newton Santos, decidindo, portanto, nos nossos domínios. A gente, claro, espera que o Botafogo possa fazer uma grande partida e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a relação de jogadores que o Arthur Jorge levou para esse confronto, bem como algumas situações de atletas que acabaram ficando de fora. Só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. A sua participação no Fala Fogão é sempre muito importante. Fica aqui o meu agradecimento, ultrapassamos os 47 mil inscritos dentro do prazo estabelecido e agora vamos em busca dos 48 mil até ali por volta do dia 17 de junho. Acredito que a gente consegue alcançar essa marca até essa data. Sempre lembrando a programação do dia, teremos esse Radar Alvinegro, o Fala Fogão Shorts ali a partir de 11, 11h30 da manhã, depois a partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço, e por volta das 18, 18h30, o Radar Alvinegro, segunda edição, 4 conteúdos, portanto, para vocês aqui nessa segunda-feira. Beleza? Dito isso, vamos em frente, Fogão. E vamos começar falando aqui sobre os jogadores que foram relacionados para esse confronto. O Botafogo viajou com 23 atletas na sua delegação, entre eles os seguintes: goleiros, John, Gatito e Raul. Laterais, Damian Soares, Hugo e Mateu Ponte. Zagueiros, Alexander Barbosa, Bastos, Lucas Alter e Luiz Segovia. Volantes, Gregory, Cauê, Marlon Freitas, Patrick de Paula e Tietê. Meias, Oscar Romero, Jacob Montes. Atacantes, Diego Hernandes, Fabiano, Júnior Santos, Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Yarlen. O Arthur Jorge, ele chegou a falar sobre esse confronto, dizendo que é um confronto importante, a gente tem que ter a ambição da vitória, mesmo que seja um jogo que traga menos pressão. Quero trazer aqui a declaração do nosso treinador, porque eu entendo, é uma declaração bem interessante, abre aspas, portanto. É um jogo difícil, as duas melhores equipes do grupo. O que temos em aberto é a possibilidade do primeiro lugar. O mais importante era a classificação, conseguimos. Vamos para esse jogo não com menos ambição, mas com menos pressão, para lutar pela vitória e pelo primeiro lugar. Será sempre esse o nosso espírito enquanto equipe. Queremos sempre vencer. Sabemos que a vitória nos garante o primeiro lugar no grupo. Seria extraordinário, tendo em conta o que foi o nosso trajeto. Sempre bom lembrar, o Botafogo começou essa fase de grupos com 2 derrotas, ficando numa situação bem complicada, bem delicada. Mas depois encaixou 3 vitórias consecutivas e de maneira antecipada se classificou para as oitavas de final. Mas é lógico que a gente não pode se contentar apenas em avançar para as oitavas de final. Se a gente se classificar em primeiro, afinal de contas, o Botafogo vai ficar no pote 1 no sorteio das oitavas. Então muito em breve a gente vai ficar sabendo qual é o nosso adversário. Depois dessa rodada definitiva, aí a Conmebol vai estabelecer ali a data certinho para poder sortear e a gente ficar conhecendo lá em agosto quem a gente vai enfrentar. Esse é um ponto importante. As oitavas da Copa Libertadores estão previstas para acontecer na semana do dia 14 de agosto e 21 de agosto. Copa do Brasil no dia 31 de julho e 7 de agosto. Então, irmão, chegando ali no fim de julho, começo de agosto, o bicho vai pegar e a gente já vai poder contar com reforços, a chegada do Alan, do Igor Jesus e, de repente, de mais algumas peças. Já é de conhecimento geral que o Botafogo está buscando tanto zagueiro quanto um meio atacante ou, de repente, um ponta esquerda, até por conta da lesão do Jefinho. O Jefinho que só tem previsão de retorno lá para agosto. Então, assim, a gente sabe que a gente vai precisar contar ali com mais alguma peça. Nesse mês de junho, por exemplo, o Savarino vai estar com a seleção venezuelana para a disputa da Copa América. Ele que não viajou para a Colômbia, mesmo estando ali disponível, sem estar suspenso, que eu digo, ele acabou sendo preservado até por conta do desgaste acumulado. Então, uma maneira de você evitar uma lesão era justamente isso. Então, o Savarino ficou no Rio de Janeiro e agora a gente só vai ter o Savarino novamente contra o Corinthians no dia 1º. Dá para imaginar que sim, depois ele se apresenta aí para a seleção da Venezuela e não vai ter jeito, a gente vai ter que ficar sem o Savalias, o nosso glorioso Jefferson Savarino, que está sendo uma peça muito importante.
Eu lamento profundamente ficar sem o Savarino, mas é um jogador de seleção, então ele vai disputar a Copa América. Vale destacar aqui que nessa lista de relacionados, você tem a presença do Tiquinho, né, dá mais uma alternativa de ataque ali para o Arthur Jorge, e também o Oscar Romero, bem como o Diego Hernandes. Os dois estavam suspensos internamente, né, aquela punição por conta do ocorrido lá em Fortaleza, mas agora estão relacionados, estão aí disponíveis. Dá para a gente pensar aqui numa provável escalação para esse confronto nessa terça-feira. Eu imagino que o Arthur Jorge, querendo a primeira colocação e buscando colocar aquilo que tem de melhor para esse confronto, você pode ter o John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos, Hugo, Gregory, Marlon, Tietê, Luiz Henrique, Romero e Júnior Santos, com o Tiquinho começando no banco de reservas. É uma possibilidade. Agora, se ele quiser colocar o Tiquinho no comando de ataque, você vai ter que deslocar o Júnior, né, que vem fazendo aquela função ali. Você, de repente, pode colocar o Júnior aberto pela esquerda. Existe, claro, a possibilidade de você ter, de repente, Tiquinho e Júnior juntos. Você pode colocar no meio de campo Gregory e Marlon, ou então Gregory e Tietê, se você quiser descansar o Marlon. Tu coloca o Luiz Henrique de um lado, o Romero do outro. É o 4-4-2, que vira um 4-2-4. Também é uma possibilidade. Tô curioso para saber como é que o Arthur Jorge vai armar essa equipe. Afinal de contas, ele tem a possibilidade ali de dar minutagem para alguns atletas. De repente, o Matheus Ponte sendo titular no lugar do Damian Soares. Será que ele vai arriscar fazer uma mudança como essa? Ele coloca o Marlon no banco para poder dar um descanso para o meio-campista e utilizá-lo apenas numa segunda etapa. Tem algumas possibilidades que o Arthur Jorge pode explorar para esse confronto. Conforme o próprio disse, é um jogo que tem menos pressão, mas a gente não pode ter menos ambição. O Botafogo não pode entrar nessa partida desconectado, desconcentrado, só porque já está classificado. Se você tem a chance de fechar na primeira colocação, termine na primeira colocação. É até importante a gente dar uma passada aqui, nem estava pensando em fazer isso nesse vídeo, mas vamos dar uma passada aqui nos times que estão em primeiro lugar ali em cada chave para a gente poder ter uma ideia do que a gente pode esperar. Ó, primeiro lugar no grupo A, o Fluminense, no grupo B, o Tajeres, no grupo C, o The Strongest, no grupo D é o Júnior, mas pode ser o Botafogo, no grupo E, o Bolívar, no grupo F, o Palmeiras, no grupo G, o Atlético Mineiro e no grupo H, o River Plate. É bem provável que essas equipes aqui que eu acabei de falar, todas elas acabem ficando na primeira colocação. Se o Botafogo termina também primeiro, você se livra de um confronto mais pesado, pelo menos na teoria, nessas oitavas de final, porque a gente tem que ver quem vai ficar na segunda colocação. Então vamos aqui. O segundo lugar do grupo A nesse momento é o Cerro Porteño, no grupo B o São Paulo, no grupo C o Huachipato, no grupo D o Botafogo, mas pode ser o Júnior, espero que seja, no grupo E o Flamengo, no grupo F o São Lourenço, no grupo G o Peñarol e no grupo H o Nacional. É claro que a gente ainda pode ter mudanças nessas colocações, afinal de contas temos essa última rodada, e a gente pode ter algumas trocas ali, né, da primeira e segunda colocação. É possível. Por exemplo, o São Paulo, ele pode igualar a pontuação do Tajeres. E, de repente, no saldo, consegue ficar nessa primeira colocação. São Paulo vai jogar no Morumbis. Então, assim, existe a possibilidade de vitória do São Paulo. E aí, com 1-0 no placar, o São Paulo já assume a primeira colocação, fica no pote 1. E o Tajeres cai para o pote 2. É um grupo que você pode ter aqui uma troca de posições. O segundo colocado do grupo A hoje é o Cerro Porteño, mas tá todo mundo com chance ainda. Pode ser o Colo-Colo ali, ao invés do Cerro Porteño. Eles vão se enfrentar. Inclusive, o Alianza Lima corre por fora, porque vai ter que jogar contra o Fluminense no Maracanã. Então, é bem provável que o Fluminense consiga essa vitória. No grupo C, você tem a situação do Grêmio, que ainda vai jogar. O The Strongest já tem 10 pontos, pode ir a 13. Só que o Grêmio ainda vai fazer 3 jogos. Né? Porque o Grêmio só jogou a primeira parte dessa fase de grupos. Então a gente tem que ver aí, porque o Grêmio tem a chance, de repente, de fechar na primeira colocação até. Se ele vencer todos os jogos, ele pode chegar até 12 pontos. Então, assim, existe ainda a chance do Grêmio fechar na primeira colocação. E, de repente, o The Strongest cairia para a segunda colocação. É uma possibilidade. Você também vai ter aqui no grupo E o Flamengo tendo a chance de fechar na primeira colocação, mas o Palestino teria que vencer o Bolívar lá na altitude. Acho muito difícil isso acontecer. O Bolívar deve fechar na primeira colocação e o Flamengo em segundo. No grupo F, você tem ainda a chance do Independiente Del Valle ultrapassar o São Lourenço, é uma possibilidade. E no grupo G, você tem o Rosário Central podendo ultrapassar o Peñarol. O Atlético Mineiro vai ficar na primeira colocação desse grupo. No grupo H,
o River Plate vai fechar em primeiro lugar e o Nacional já é o segundo colocado. Vai ter que tirar um saldo gigantesco do River, o que não deve acontecer. Então a gente ainda tem a possibilidade de ter algumas trocas ali. O Botafogo é o que mais nos interessa, claro. O Botafogo vencendo, fechando no primeiro pote, a gente realmente tem a chance de pegar um adversário menos complicado, não mais tranquilo, mas de repente menos complicado. Agora, também pode ter um clássico de repente, o Botafogo fecha no pote 1, você pode ter um Botafogo e Flamengo nas oitavas de final. É uma possibilidade. Vai ter o sorteio e no sorteio tudo pode acontecer. Enfim, que time que você mandaria a campo para esse confronto? Você faria alguma troca ali mais específica? Colocaria um 4-4-2 ou um 4-2-3-1? O Tiquinho começaria jogando, começa no banco de reservas? Você gostaria de ver uma dupla de ataque com o Tiquinho, Júnior Santos com Romero e Luiz Henrique pelas beiradas? Ou não, faria algo diferente? E além disso, terminando no pote 1, concorda que o Botafogo pode ter um caminho, pelo menos na teoria, mais sossegado para avançar para as quartas de final? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião, sua visão. Não consigo responder todos os comentários, mas leio todas as mensagens que são publicadas aqui no canal. Isso é um ponto muito importante, eu valorizo de verdade, tá? A contribuição de vocês aqui para o nosso crescimento, para o engajamento aqui do Fala Fogão. Logo mais eu tô aqui de volta com o Fala Fogão Shorts e a partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço, para a gente poder resenhar e falar muito sobre o Glorioso. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.